Felipe Bueno, você sabe que ontem foi dia de o presidente do Supremo Tribunal Federal tomar algumas medidas sobre a lei anticrime, especificamente sobre o juiz das garantias. É um tema que eu não vou falar que ele é polêmico, porque eu não consigo imaginar as pessoas na rua dizendo, vem cá, na padoca, dizendo o seguinte, vem cá, você viu o preço do misto quente? Eu não. Mas e o juiz das garantias? Caraca, meu! Você fala assim, você viu que o Palmeiras dançou até na copinha? Não. E o juiz das garantias? Não acredito! No supermercado, né? O cara fala, você vai comprar filé mignon? Não, não tem opinião. Você acha que tá caro? Não, mas e o juiz das garantias? Juiz das garantias! Ninguém tem opinião sobre o juiz das garantias, né? Isso tem a menor importância. O juiz das garantias. Mas o fato é que a lei, o pacote anticrime, que o juiz Sérgio Moro, ministro Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, queria instituir para dar mais poder para os juízes, saiu do Congresso Nacional com menos poder para os juízes. Saiu um antipacote anticrime, embora tenha transformações importantes. Essa transformação pode ser útil para o processo, para o sistema de justiça brasileiro. Não vai transformar o cheiro da água, como não vai transformar o cheiro da água da SEDAI, você fazer uma mudançazinha aqui ou ali, é um problema estrutural o sistema de justiça brasileiro, mas cada pedrinha, cada tijolinho que se coloca ajuda. Então é bom, é saudável, é legal, mas não vai mudar nada, não podemos esperar que vai mudar tudo, não vai mudar, né? É diferente de algumas medidas econômicas, você resolve, por exemplo, mexer com o frete de um jeito irresponsável, você desarranja a economia nacional. Você resolve mexer com o preço dos combustíveis ou com o preço da energia, basta ver o que fez a ex-presidente Dilma, afundou o Brasil, graças não, né? Em virtude de duas medidas irresponsáveis que ela tomou. O Brasil foi para a recessão. Mas não é assim no sistema de justiça. Mas algumas mudanças do pacote, entre elas o juiz das garantias, precisam ser analisadas. E eu queria chamar a atenção para uma outra medida do pacote anticrime. Eu não digo que ela está passando assim à margem, mas tem um negócio que é o seguinte, quando você pede uma pizza, ou quando você pede uma comida qualquer no restaurante, eles colocam um lacrezinho na comida, né, no pacote, na embalagem. E aquele lacre, ele se destina a sugerir para você que a comida tal qual foi feita no estabelecimento, na cozinha do restaurante, chegou para você sem que ninguém tenha tocado nela, entre a produção e a entrega para você. Quando você compra um remédio, você pega algumas cartelas assim, tem um papel alumíniozinho, em geral vem dentro de uma caixinha que também tem um lacrezinho, o lacre é todo trabalhado. Alguns não têm a embalagem de alumínio, mas vem num potinho de plástico que tem uma tampinha de plástico e então vem uma rosquinha com o lacre e dentro de uma caixa. Então você tem sistemas de controle para você ter a certeza ou elementos de certeza de que aquele produto, de que aquele remédio, ele é íntegro, ele realmente corresponde ao que foi feito na fábrica. No processo penal, tem algo muito semelhante. Você, por exemplo, tem um crime, né? E você acha no local do crime um corpo. Aquele corpo é transportado para um instituto médico legal. Lá eles extraem a bala, por exemplo, do corpo. Quando o procurador, promotor ou o advogado balança um saquinho dizendo esta bala ou este revólver foi o revólver que produziu o disparo que deu a bala que matou, tá? Você precisa ter certeza de que de fato isso é verdade. Então só é prova aquilo que depois de uma perícia, uma análise e tal, você consegue ter certeza de que aconteceu. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, quando era candidato, tomou uma facada. A gente tem que ter a certeza de que aquela faca foi a faca que produziu a facada. Por quê? Porque naquela faca tem uma impressão digital, naquela faca tem material biológico, você consegue identificar o sangue do presidente, você consegue identificar a impressão digital do agressor e com isso você estabelece o processo e você pode dizer, olha, este cara foi o autor daquela perfuração, né? Isso é fundamental. São as provas.
E as provas, elas são guardadas, elas são custodiadas. E você tem uma série de etapas dessa custódia. Então tem uma expressão horrorosa, chama-se cadeia de custódia da prova. A prova, a exemplo do restaurante, a exemplo do remédio, saindo do local do crime até a hora do julgamento, sabendo que tudo aquilo está íntegro, que você pode confiar que aquilo foi feito. Então, o pacote anticrime estabeleceu, regulamentou aquilo que já está no Código de Processo Penal, falando sobre essa expressão, que é horrível. Cadeia de custódia da prova talvez seja das expressões mais horrorosas que se possa produzir, mas é o que se diz, cadeia de custódia da prova. Mas você tem que, por exemplo, começa pela preservação do local do crime. Eu estou falando de crime de morte, mas pode ser outra coisa também, a gente vai falar disso. Você tem que isolar o local, você tem que registrar tudo. Depois tem regras para você coletar aquelas provas. Depois você tem que acondicionar aquelas provas em embalagens específicas. Depois você tem que anotar tudo, você tem que transportar, você tem que receber em algum lugar. No caso, o Instituto de Criminalística, a lei anticrime diz que todos os institutos agora têm que ter um protocolo que receba tudo. Aí você tem que processar, você tem que armazenar. Vamos imaginar que você vá fazer uma perícia naquela prova. Você tem que romper o lacre, tem regra para romper o lacre. Você tem que pegar o lacre e a embalagem anterior e colocar dentro da embalagem nova. Isso está na lei anticrime. Então você passa a ter procedimentos para garantir, com um grau de convicção muito maior, de que aquelas provas são provas. Por exemplo, a polícia vai fazer uma busca e apreensão. Pega um computador na casa de algum vigarista ou não vigarista, pouco importa. Pega na casa de alguém. Leva. Tem regras para espelhar aquele HD. Aquele material foi acondicionado dentro de uma embalagem com lacre. Se o sujeito romper o lacre e não ficar registrado essa ruptura de lacre e houve um espelhamento do HD, a prova está prejudicada. Ela pode ser anulada, né? Vê, você tem prova verdadeira que foi colhida de forma ilícita. E você tem prova que não tem valor, é uma prova ilegal, né? Então são problemas do processo que no Brasil são muito comuns. Isso vale para faca, para munição, para arma, para o HD, para coisas imateriais, para o áudio, para transcrição. Então, por exemplo, já teve casos que foram parar na justiça que tinha lá os áudios, houve a transcrição dos áudios. Quando os advogados pediram para a íntegra dos áudios, não tinha a íntegra dos áudios mais, tinha sumido, tinha um pedaço dos áudios. E cadê o resto? Sei lá onde está o resto. Olha só. Então você acaba comprometendo o processo, gastando dinheiro do Estado, expondo pessoas que são suspeitas. Você pode inocentar um culpado e você pode condenar um inocente. Então essa loucura chamada cadeia de custódia da prova é algo muito importante e que deve ser feito. Então agora você passa a ter regras para isolar a área, para registrar, documentar, colher, transportar, né? Isso está no pacote anticrime, não é novidade, é dos assuntos mais antigos que tem, todo mundo já ouviu falar, mas o que acontece no Brasil é uma loucura em vários lugares, mas olha, coisas de vamos dizer, roots, né? Mas é muito tosco. Então você chega no local, o corpo rudimentar, o corpo foi mexido. Você sabe que o sangue fala. O sangue fala. A forma como o sangue está espalhado no ambiente, se aquele ambiente estiver preservado, ele traduz o ângulo do disparo, ele traduz a posição do corpo, ele traduz muita coisa. Agora, se alguém mexe no corpo, mexeu na angulação. O corpo foi parar naturalmente, entre aspas, né, em função do disparo, numa determinada posição. Que se intocado, né, que se não tocar, os peritos conseguem tirar várias conclusões. Se você não consegue fazer isso, compromete muito. Impressão digital. Tem lugar que tem impressão digital de polícia. Tem um monte de impressão digital, festival de impressão digital, porque não fizeram enfim, o isolamento do campo. Ou então pegadas. Aí você acha um monte de pegada. Que adianta? Às vezes a pegada está em cima da pegada do criminoso. Desandou a pegada. É um negócio complicado. Fora isso, você tem regras para armazenar. Tem vários processos em que você vai buscar o saquinho com a bala. Eram 3 balas que tinham sido achadas no corpo, eles acham 2 balas. Cadê a terceira? A terceira, não sei, estava aqui. Agora não sei, não sabe onde está a bala. Ou então o saquinho abriu, eles abriram o saquinho, tinha um lacre, aí tem tá grampeado. Eles grampeiam.
Mas não é para grampear, tinha que ter um lacre. Cadê o lacre? Não tinha lacre e a gente grampeou. Claro, não tem nada, não tem gasolina, falta pneu para a viatura. Também não tinha, grampeamos esse troço aí. E aí? Aí vai a defesa e fala, mas gente, vocês abriram esse saco aqui, como é que... Imagina o seguinte, você leva um corpo pro IML, eles extraem a bala, colocam no saquinho, aí vai um cara lá, abre, tira aquela bala, põe outra bala, e aquela outra bala é de outra arma. Pronto, acabou. Como é que você faz agora? E aí? Acabou a prova. Acabou a prova. Aí, e se você depois faz uma busca e apreensão e acha uma arma da bala nova na casa de alguém e esse cara vai ser condenado. Mas como vai ser condenado? Não, tá aqui, ó, tá dentro do saquinho, a mesma bala da arma dele. Quem vai acreditar que não foi ele? Se você não tiver a certeza de que aquele saquinho está condicionado do jeito certo e você começar a ser rigoroso, esse saquinho foi aberto, não tem o registro, não tem assinatura, não tem o lacre, não tem não sei o quê, você começa a brincar com as provas, que é uma coisa que, vamos combinar, tem vários casos no Brasil assim, né? De gente que foi condenada com prova tosca, mal colhida. Imagina isso com material biológico, mal acondicionado, e perde a prova. Perde o sangue, perde a saliva, perde o tecido, ou então o tecido exposto a uma temperatura inadequada, você perde a prova. Então você passa a ter regras um pouco mais rigorosas, estão previstas, isso, eu volto a dizer, isso é um assunto antigo, mas para as pessoas saberem que a tal lei 13.964, que é a lei do pacote anticrime, ela começa a estabelecer, neste caso, regras que o Estado vai ter que seguir, e que se o Estado não seguir, nós vamos ver sim um aumento de impunidade. É possível ter um aumento de impunidade em nome do devido processo. É melhor você ter um culpado livre do que deixar ao Deus dará o Estado fazer o que quiser, brincando com as provas e evidências. Nos casos mais graves e casos de homicídio, principalmente, que é um grande problema nacional, é o homicídio. A gente pode falar que é a corrupção, mas o grande problema nacional, a epidemia demonstrada é de homicídio. Embora os dados tenham sido menores no ano passado que no ano anterior, o Brasil ainda é um destaque mundial no campo do homicídio. Se você consegue esclarecer 2%, 5% dos homicídios no Brasil, imagine quantos casos são deixados impunes com esse sistema, porque um advogado pode chegar e falar, mas essa prova tá bichada, e tá. E aí o camarada sai livre e ele pode ser o culpado. Grande chance dele ser o culpado. Não é que é grande chance dele ser inocente. Não é que o Estado brasileiro só persegue as pessoas que não cometeram os crimes. Não é verdade. Mas o fato é que as coisas são feitas de uma maneira no Brasil tão improvisada, mas em tudo, né? Na saúde, na educação, na infraestrutura. A gente vê. Toda hora a gente está falando de buraco de rua, toda hora a gente está falando de semáforo que apaga. A gente tem problemas de infraestrutura gravíssimos. Problemas no campo da saúde, problema de treinamento de pessoal. O único pedaço do Estado que funciona, e eu destaquei isso aqui na semana passada, é o Estado que vem te assaltar. Esse funciona que é uma beleza. Quando os caras vêm tomar sua grana, eles não falham nunca. Todos os computadores funcionam, aí é uma beleza. Agora, a parte do Estado que tem que prestar um serviço pra gente, isso aí tá sempre capenga, né? Sempre tem um negócio que falta o ar-condicionado, o banco... A minha filha tá no 5º ano de medicina, ela contava que foi a um hospital, a cadeira do hospital... Veja, eu vou falar uma coisa ridícula. Vai ter, o nosso ouvinte no 999-592-100 deve ter 1000 histórias para contar. Mas a cadeira não tinha um encosto. E é uma cadeira. Só tinha aquele ferro. Sim, que sustenta o encosto. Pode tratar as pessoas desse jeito? Senhorinhas, senhores idosos, pessoas adoentadas, apoiadas falando com o médico, apoiadas num pedaço de ferro? Que é isso? Isso é desleixo. E vem cá, não é desleixo só do chamado o Estado, não. É desleixo do médico, é desleixo do enfermeiro, porque um dia aquele negócio ficou bambo, ninguém fez nada. Um dia aquele troço caiu, ninguém fez nada. Então é o seguinte, é público, não é de ninguém. Imagina num setor que tem uma morte, a maior parte das mortes envolvendo as camadas mais pobres da sociedade. Então é um dane-se. A gente não vê corpos que ficam expostos na rua horas e horas e horas e horas porque tem que chegar o perito e o perito não chegou. Ainda bem que espera o perito, mas horas e horas e horas e horas à espera do perito.
aí aquilo tudo produz efeitos, né? Sobre as pessoas e também sobre a qualidade das provas. Só para chamar a atenção, então, de que tem o juiz das garantias, que é essa discussão que foi parar no Supremo Tribunal Federal, que é uma discussão importante, sem dúvida nenhuma. Não muda o preço da carne, não muda o cheiro da água, mas é uma discussão importante. Mas o pacote anticrime contém um pedaço dele tratando deste item de nome horroroso, cadeia de custódia da prova, que toda vez que é quebrada, a expressão é quebrar a cadeia de custódia da prova, ou seja, cometer algum ato impróprio e que coloque em risco a prova, a confiabilidade das provas, né? Tá lá também. E é importante, é um dado interessante. O que é curioso no pacote anticrime é aquilo que eu disse na largada. O ministro Sérgio Moro mandou um pacote para aumentar o poder do Estado e o pacote que saiu de lá aumentou o poder da sociedade. Este pedaço que eu acabo de me referir aqui é extremamente garantista. É assim, se o Estado cometer um equívoco, isso vai aumentar a chance do processo cair. Então, senhores juízes, senhores procuradores, senhores promotores, senhores delegados, peritos, técnicos, muito cuidado para que a gente não aumente a impunidade no Brasil, que já é extremamente elevada.